amigos que têm acompanhado conosco o canal do YouTube da Casa de Oração. Eu quero mandar um grande abraço a todos os amigos, a todos os irmãos. E nesta tarde eu gostaria de compartilhar alguma coisa da Palavra de Deus. Está ali no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 9 até o versículo 11. E a Palavra de Deus nos fala isso. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. E que Deus possa abençoar essa pequena leitura que nós fizemos na sua palavra e possa dar-nos a orientação, entendimento para saber aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, de todos nós. É importante nós entendermos o contexto em que se passa essa história que nós lemos. O rei Davi, bastante conhecido, ele precisou fugir porque o seu próprio filho, Absalão, revoltou-se contra ele e, de certa forma, ele usurpou o trono do seu próprio pai, Davi. E depois Absalão queria perseguir o seu pai, com o intento de matá-lo. E Davi acabou fugindo nessa situação para poupar a sua vida e, acredito, para não ter nenhum tipo de confronto com seu próprio filho. E dentro dessa questão, o que aconteceu? Passado algum tempo, o próprio filho de Davi, Absalão, ele acabou morrendo. E a nação de Israel ficou sem rei. E começou a levantar-se um clamor em meio ao povo, quando o povo começou a lembrar-se de Davi. Eles disseram: Davi nos tirou das mãos dos nossos inimigos, ele nos libertou dos filisteus, e agora fugiu por causa de Absalão. E Absalão, a quem nós tínhamos ungido rei, ele morreu em combate. Então por que não falam em trazer o rei de volta? Isso chegou aos ouvidos de Davi. E Davi então mandou mensagens para aqueles homens que estavam na liderança ali em Israel, o sacerdote Zadok, o sacerdote Abiatar, e ele questionou e disse: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? E nós podemos entender dentro desse contexto o rei Davi, uma tipificação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mandando uma mensagem àqueles que tinham influência, àqueles que tinham autoridade espiritual sobre a nação. Por que vocês são os últimos a trazer o rei de volta? E hoje deve ser o clamor dos nossos corações. Traga de volta o rei. Salmo capítulo 30, versículo 5, a palavra de Deus nos revela sobre um fato importante para nós, que provavelmente muitos têm se lembrado nesses dias. E Salmo 30, versículo 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus queridos, o choro dura uma noite, mas você e eu, nós temos a esperança de que, assim como na história de Davi, a nossa nação também pode reconhecer que ela está perdida e, uma vez mais, pode trazer
de volta o rei. Trazer de volta o rei que tem o poder de curar. Trazer de volta o rei que tem o poder de libertar. O rei que tem o poder de trazer visão. Trazer de volta o rei que abre as portas da prisão e coloca uma nova canção em todos os nossos corações. Trazer de volta o rei em nossas casas, trazer de volta o rei nas ruas, trazer de volta o rei nas nossas escolas, nas nossas universidades, trazer de volta o rei dentro do ambiente de trabalho. É importante nós lembrarmos e nós nos questionarmos diante de tudo que temos visto nesses últimos dias. Aonde nós temos mantido o Rei, o Senhor Jesus Cristo? É claro que eu estou falando numa linguagem figurativa, eu estou falando numa linguagem figurada. O Senhor Jesus Cristo, Ele está no seu trono, Deus está no seu lugar, Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que eu quero dizer para cada um de nós é entendermos aonde o Senhor Jesus Cristo tem estado na sua vida. Como você tem se comportado em relação ao Senhor Jesus Cristo? Quais são as suas prioridades em relação ao Senhor Jesus Cristo? Evidentemente, isso é uma atitude que deve começar com você, com eu, em cada um de nós. Nós devemos entender que precisa haver uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Coisas que nós temos feito, que nós não deveríamos fazer. Quando eu falo isso, eu não quero dizer fazermos aquilo que seja pecado, porque como crentes no Senhor Jesus Cristo, sabemos que a palavra de Deus, ela de fato condena o pecado, nos adverte que devemos nos afastar do pecado. Mas existem muitas coisas lícitas que nós temos feito, mas na ordem das prioridades na nossa vida, nós nos esquecemos e colocamos muitas vezes estas coisas em primeiro lugar nas nossas vidas. Temos que entender onde nós temos falhado, onde perdemos o foco, onde perdemos o zelo pelo reino de Deus. Que haja em nosso coração aquele sentimento como houve no coração do povo de Israel ali no passado. Traga de volta o rei. Nós temos visto, e com muito pesar, irmãos, irmãs ausentes das reuniões da igreja, irmãos e irmãs com pouquíssima frequência nas igrejas, irmãos que não querem compromisso com o serviço do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos vivido dias em que as pessoas, elas têm dedicado horas e horas no seu trabalho para terem mais dinheiro e juntam dinheiro, muitas vezes, para comprar coisas que não são essenciais. Aonde a nossa compaixão pelo perdido, pelo pobre está? Ela esfriou-se. E devemos clamar, a começar em nossos corações, traga de volta o Rei. Ainda nós não sabemos como será o desfecho de tudo isso que tem acontecido não somente aqui no nosso país, mas em todo o mundo. Mas nós sabemos que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Nós temos visto ruas desertas ao redor de todo o mundo. Comércios, bares, restaurantes, lanchonetes, academias e até mesmo igrejas fechadas. Tudo fechado por determinação das autoridades governamentais. Prejuízos incontáveis. O mundo parou. O mundo parou. E nessa questão nós devemos entender e atender ao apelo das autoridades. Nós devemos entender também que precisamos exercitar a nossa fé e ao mesmo tempo precisamos também
atender ao pedido das nossas autoridades, porque a palavra de Deus nos fala que se as autoridades estão ali, elas foram constituídas porque Deus permitiu. E quem é o culpado de tudo isso? Será que poderíamos culpar um pequeno vírus que de tão pequeno nós não podemos nem enxergar? Milhões de pessoas em quarentena dentro de suas casas, e nesta hora o rico ou o pobre, todos devem ficar dentro de suas casas. Essa é a recomendação. E eu quero fazer uma pergunta. Ter mais dinheiro faz tanta diferença nessa hora? É óbvio que os mais pobres, eles acabam sofrendo mais. Mas o vírus ataca qualquer pessoa. Todos ficam na mesma condição de risco. Antes, era comum nós ouvirmos isso. Olha, eu não tenho tempo. Mas e agora? Nós vemos multidões de pessoas que estão sem saber o que fazer. Parece até uma ironia. E que conclusão nós chegamos diante de tudo isso? O que vale de fato a pena? O que nós temos feito das nossas vidas? E eu espero que as pessoas que estão ficando dentro das suas casas, eles possam refletir e repensar acerca da conduta da sua vida. O que de fato vale a pena? Antes disso, muitas pessoas não tinham tempo para estarem presentes nas igrejas. E hoje há tempo demais, porém as igrejas estão fechadas. E o que é o tempo? Nós vivemos enquadrado dentro de um tempo que consiste de um relógio que roda 24 horas por dia, um calendário que tem 30 dias em média por mês, um ano de 365 dias por ano. E por aí vai. Um dia, fatalmente, iremos morrer. E todos estaremos na eternidade. Na eternidade, o tempo não é contabilizado, não é computado da forma como nós vivemos aqui neste mundo. A eternidade será o reflexo das escolhas que fazemos neste tempo atual. Uma eternidade sem o Senhor Jesus Cristo é fatal. A Bíblia diz que será terrível para aqueles que rejeitam a salvação que hoje há por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos traz isso com muita clareza. Mas hoje eu quero falar com aqueles que já confiam no Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com aqueles que já têm a sua fé na pessoa de Cristo, que são salvos. E eu quero que você entenda que na eternidade também haverá o reflexo das escolhas que você, amigo crente, irmão, das escolhas que você tem feito neste tempo atual. A palavra de Deus não nos revela com detalhes, mas ela fala de galardões, que são premiações que Deus irá conceder para aqueles que trabalharam para o Rei aqui neste mundo. E responda para você mesmo, neste tempo presente, o Rei, o Senhor Jesus Cristo está em qual lugar na sua lista de prioridades? E repense acerca de todas as escolhas que você tem feito, meu amado. Traga de volta o Rei para o centro da sua vida e coloque Ele em primeiro lugar. Pode ser que hoje eu esteja falando com alguém, algum irmão que está precisando trazer de volta o Rei. Faça isso, meu querido irmão. Traga de volta o Rei para o centro da sua vida. Pense, hoje nós temos tido muito tempo para pensar. O que você, o que nós temos feito com o nosso tempo em relação àquilo que nós poderíamos estar fazendo em benefício do reino do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos ter a certeza de que no momento que o Rei voltar a reinar em cada um dos nossos corações, em cada lar, vai haver alegria,
haverá vitória, haverá paz. Diferente de tudo aquilo que nós conhecemos quando há a ausência da presença do Rei. Traga de volta o Rei e que você possa pensar e refletir acerca dessas pequenas coisas que nós temos falado. E desejamos que Deus possa abençoar a todos vocês nesses dias onde há necessidade de estarmos numa quarentena. Oramos a Deus para que Deus possa trazer a cura deste mal, que Deus possa trazer a proteção a todos aqueles que têm trabalhado na linha de frente nas batalhas, nessa batalha contra essa doença, todas as pessoas da classe médica. Que Deus possa abençoá-los, protegê-los e que todos possam, neste momento de muita conturbação, pensar acerca disso. Traga de volta o Rei. Que Deus possa abençoá-los. Amém.